Novamente saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A nossa escola tem adiantado bastante nesse dia fatídico de Jesus. Hoje aqui agora nós estamos no dia 14 de Abib, é a Páscoa. Quando a gente faz a festa da Páscoa, nós vamos fazer esse ano em abril. Esse ano vai ser em abril, os judeus vão ter mais um mês, que é o Adar 2. Nós já fizemos um estudo sobre o assunto, é a primeira lua cheia depois do dia 21 de março, é o equinócio de março. Lá, depois do dia 21 de março, é primavera. Então, Jesus está num dia difícil. Ele só fez a participação da ceia com os discípulos. Agora já está de manhã cedo de dia, porque todo o processo de acusatório contra Jesus, ele é viciado, foi feito tudo à noite. Não pode, não vale. Tinha que ser desconsiderado, descartado. Mas de manhã cedo, quando começa a raiar o dia, eles levam então para Pilatos. Nós lemos semana passada que Pilatos então reconheceu, descobriu que Jesus era galileu e remeteu para Herodes. Herodes viu que Jesus não tinha nada ali para ele apresentar conta, ele devolve para Pilatos. Então, naquele julgamento, nós vimos, segundo as referências e a narrativa bíblica, o Pilatos tentando resolver, ele viu que Jesus era um inocente. Tentou resolver ali a solução, dar solução para o problema. Mas aí, o sinédrio, os grandes, os sacerdotes, os doutores e todo mundo que estava ali, eles eram contra isso aí. Chegaram a acusá-lo, se você não prender esse moço e matar, você não é amigo de César. Aí as coisas foram apertando muito para o lado deles. Para o lado dele também. Interessante que ele toma a iniciativa de lavar as mãos. Fazendo leitura em alguns outros comentaristas, alguns pesquisadores e doutores, é o seguinte: os romanos não tinham costume de lavar as mãos assim não, nessas situações não. O governador resolvia, não, está livre. Ninguém encosta mais a mão nele. O condenado está. Mas ele lançou mão dessa condição, que era mais costume entre os judeus do que nos romanos. Os romanos não tinham tal costume. Vamos abrir nossas Bíblias aí em Deuteronômio. É Deuteronômio. Vinte e 16, ou é 6, vamos ver aqui agora. Deuteronômio. Vinte e 1. Isso aqui é só para a gente ter então um pouco mais de conhecimento. É verso 6, tá? 21, 6. Para a gente ter um pouco mais de conhecimento com o que a gente está lidando. Né? E todos os anciões da mesma cidade, mais chegados ao morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale. Esse assunto aí tem a ver com alguém que aparece morto. Lavarão. Então alguém aparece morto. Quem é? Quem foi o assassino, o homicida? Não, ninguém conheceu. Mas nós somos inocentes, não fomos nós que... Então a novilha do sacrifício vai lavar as mãos assim, na água sobre ela. Nós não temos culpa desse sangue aí. Nós somos inocentes a respeito disso. E no Salmo também tem. Salmo 73. Salmo 73 é uma alusão também a isso. No verso 13. Setenta e três, 13 de Salmos. Quem achar pode ler. 13. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, relavado as minhas mãos na inocência. Então, quer dizer, lavar as mãos, dizer, eu sou inocente, eu não tenho parte nisso que está aí. Eu não sou o causador dessa situação. É uma forma. Aí alguém pode falar, mas ele era romano e ele não precisava fazer isso. Ele era romano, mas estava diante de uma multidão de judeus. Os judeus tinham o costume disso.
Então ele toma para si uma atitude que é tomada entre os judeus. Não é normal um governador romano tomar esse tipo de ação, porque ele não precisa disso. Ele é a autoridade. Mas por reconhecer em Jesus uma inocência, a esposa dele chama a atenção dele. Olha, cuidado com esse moço, eu sonhei com ele, sofri muito. Isso, de certa forma, tocou ali o coração do Pilatos. E isso tudo envolveu essas circunstâncias, essa situação todinha que se passou aqui. Nós lemos semana passada até o 34, não foi? Pois então. Agora eu queria só mais voltar um pedacinho, que eu disse que teve um moço que andou 1.600 quilômetros para carregar a cruz de Cristo, né? É o verso 32, vamos lá, 32, verso 32, 33 e 34 aqui. Quem achar pode ler, faz favor. (32) 32 até o 34, que a gente leu esta semana passada. Quando saíram, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar de cadeira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas ele, empurrando-o, não quis beber. Então, veja bem, vamos lá primeiro nesse moço aí, o sirineu. Esse sirineu existia lá em Israel. Nós vimos aqui em Jerusalém a sinagoga de Cirene, né? Hoje Cirene é na Líbia. É na Líbia, perto do Egito. Então, não é Líbano, é Líbia. É 1.600, 1.700 quilômetros longe de Jerusalém. Foi o caminho que esse moço fez com a sua família para ir lá. Os sirineus têm uma relevância. Nós vimos no capítulo 6, verso 9, que tinha ali a sinagoga dos libertos, ou libertinos, mas esse libertino não é no sentido que a gente pensa em libertino hoje não, tá, gente? É libertos, são os judeus romanos, que vieram de Roma. Tem os alexandrinos e tem o de Cirene. Faz favor, bota para nós aí o Atos 6, 9. Aí segura um pouquinho em Atos, que nós vamos ler mais alguns versículos aqui de Atos dos Apóstolos. Então, olha como é que era isso aí, ó. Atos 6, 9, a gente vai ver sobre essa sinagoga do povo de Cirene. Depois, a gente vai aqui no mesmo livro de Atos, olha, 6, 9, ó. Alguns da sinagoga chamados libertinos, isso é libertos de Roma, não é libertino como a gente pensa hoje no significado da palavra libertino, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, que é lá a terra do Paulo, da Ásia, e disputavam com Estevão. Isso aqui é uma coisa. Mas olha aí o capítulo 11. Capítulo 11, verso 20 de Atos dos Apóstolos. Sim. Não é só de escravidão. Tem algumas outras condições. Teve problema entre o rei Cláudio e os judeus. Entendeu? E tanto esse depois de Cristo ainda teve antes de Cristo. Então, foi uma liberdade que foi dada para os judeus. A gente não pode esquecer que para o romano, o Kyrios, que é senhor absoluto, é só o rei. E ele era adorado. Os judeus tinham um decreto que liberava os judeus de se prostrar em adoração ao rei. Ele se encurvava diante da autoridade do rei, mas não em adoração ao rei. Entendeu? Então, muitos que vieram de Roma, que ali era todo, né, sempre vendo o rei e tudo, essas situações e outras, que então semana que vem eu vou trazer mais informação sobre isso, talvez até no rodapé da sua Bíblia tenha alguma menção a respeito. Então, agora vamos então para o Atos 11, olha aqui, Atos 11, versículo 20. Pode ler. Pode ler o 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, os sirineus passaram a crer em Jesus,
daquelas sinagogas ali de Jerusalém ali e tal, e a coisa começou a expandir. Capítulo 13, verso 1. A gente não pode esquecer disso. Então, foi um acaso aquele Simão passar ali e os guardas falar: ei, psst, vem para cá, carrega você. Talvez nós diríamos nos dias de hoje, estava na hora errada, no lugar errado, né? Mas a gente vê que é uma comunidade muito participante da pregação. Olha aí, quem vai ler para nós aí, o 13:1? Quem vai ler? Pode ler. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Lígia, e Lúcio, Sirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, Tetrarca e Saulo. Viu? Quer dizer, olha aí, ó, havia profeta e doutor, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Sirineu. Nós tínhamos doutor e profeta Sirineu, lá de Cirene. Então, mesmo que a gente lê em Atos 6, eles disputavam contra Estevão, a gente sabe depois que muitos deles se converteram e viram a verdade, a aprender, e a mão do Senhor era com esses pregadores, e eles chegaram em Antioquia que a gente vai ser chamado pela primeira vez de cristão. Até então a gente é chamado da seita dos nazarenos. Capítulo 15 de Marcos, versículo de número 21. Acho que a gente não comentou sobre isso da outra vez, só para a gente depois passar para frente. Marcos 15, 21. Existem muitas histórias a respeito desse Simão Sirineu, tá? Dizem que ele, carregando a cruz de Jesus, falou assim para Jesus assim: eu conheço o Senhor, e carregando a cruz, diz que é uma conversa entre os dois. Eu estava indo para casa, que a minha filha é cega, ela é muda, e ela está doente, eu estava precisando vir logo para casa para ajudá-la, que ela está precisando da ajuda minha. E os guardas me botaram aí. Aí diz que Jesus falou com ele: não se preocupe não, quando você chegar em casa, ela vai estar bem. Aí diz que quando ele chegou em casa, a filha estava enxergando e falando e tudo com o pai. Mas isso aí não tem lugar nenhum do evangelho, tá? Então isso aí é só histórias que são contadas. Olha aí, o 21. Quem vai ler para nós aí? Constrangeram um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre e de Rufo, e por ali passavam, vindo do campo a que rebaixa a Então, Sirineu, pai de Alexandre e de Rufo. Romanos 16. Romanos 16. A carta aos Romanos, capítulo 16. Versículo 13. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, Emília. Viu? Quando a gente diz assim, a vida desse moço Sirineu nunca mais foi a mesma depois que carregou a cruz de Cristo, tudo indica que esse Rufo é o filho dele mesmo, que a gente está vendo lá. E a esposa também se converteu. Talvez aí agora na época da carta ele já esteja morto. E ele diz que a mãe do Rufo era mãe também de Paulo. Olha que consideração que ele tinha por essa família. Né? Então, são coisas assim da história da Bíblia, das coisas da Bíblia que a gente tem que... É bom a gente saber dessas coisas, entender que processo é esse. Quer dizer, os sirineus foram muito importantes para o começo da igreja. Eu disse semana passada, todo mundo precisa de ajuda. Até Jesus, o Filho do Deus vivo, precisou de ajuda. Ele não ia aguentar carregar sozinho ali. Ele foi muito machucado pela guarda. Ele foi esfolado com aquelas chibatadas todas, aquele sofrimento todo. Fome, sede, dor. Pensa que situação toda que não foi. À noite é aquela pressão psicológica na hora das orações que ele pede para Deus, se fosse possível,
livrá-lo do cálice. Agora, daí é preso, acontece aquilo tudo, um julgamento todo, ele fica calado, ele não responde nada. Nada. Ele ouviu as acusações, ele assimilou tudo que foram acusando. Sim, porque, na verdade, por que Jesus não se defendeu? Ele só em alguns momentos, quer dizer, não ficou calado, absolutamente calado, né? Tu dizes de ti mesmo ou falaram? Isso ele fala para o rei, para o governador, perdão. Quando ele fala com o sumo sacerdote, ele fala, tu dizes, conjuro-te diante de Deus, tu és o filho do Deus vivo. Ele diz, tu dizes, eu sou, e eu então vou voltar, porque eu vou estar sentado à direita do Pai e vou voltar com o exército. Aí aquilo tudo, né, daquela comoção toda. Então, mas por que ele não se defende? Ele não se defende porque a prioridade de Jesus é cumprir o projeto de salvação que Deus tem para a humanidade. E esse projeto de Deus, ele tinha consciência que passava pela morte, pelo sofrimento, pela dor e pela morte. Então, ele não toma iniciativa de se autodefesa, porque ele sabe para que ele veio. Por que aquele dia é aquele dia? Por que aquela hora é aquela hora? Ele sabe disso tudo. E aí ele enfrenta isso. Enfrenta com muita coragem, né? Muita coragem. Então, vamos voltar então para... Nós lemos até o 34, não foi? Agora, então, vamos aqui. Eles ofereceram para Jesus aquele entorpecente. Era livre fazer isso, está no Talmud. No Senachot 2,9. Porque é para amenizar a dor e o sofrimento. É um entorpecente, é um narcótico, tá? Mas Jesus só prova assim, não quero. E continua, porque aquilo ali poderia ajudá-lo. Hoje as pessoas que estão aí hospitalizadas com dores tremendas, eles dão lá a morfina, né? A morfina para amenizar, para a pessoa não sentir essa dor. Jesus não, ele é como alguém que dissesse assim, não, eu tenho que passar por essa dor, então eu vou enfrentar isso aí de cara limpa. É uma coisa assim tremenda. Então vamos voltar para Mateus. Alguém para ler então para nós, do 35 ao 38. Então a guarda ficou montando guarda, vigiando Jesus, né? Teve uma guarda romana ali tomando conta. Então isso aí, né? Yeshua et Melech Yudim. Isso aí é o que está aí em Mateus. Vamos ver sobre a túnica. Salmo 22, verso 18. O Salmo 22 é um salmo do sofredor. E aí a gente vê que profeticamente começou então a aparecer. Não é à toa que Jesus lá no momento final vai dizer, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Veja o verso 1 primeiro, vamos lá. Olha como é que inicia o Salmo, ó, verso 1. Salmo 22, 1. Só para a gente então, porque a gente já conhece a história, a gente vai notando como é que as coisas vão acontecer. 22, 1. Olha como é que ele começa. Só a primeira parte até a interrogação. Quem vai falar? Ou pode ler todo ele? Pode ler todo. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Então quer dizer, meu bramido, quer dizer, ele deu um brado. A gente vai ver no final lá daqui a pouco, vai ver que Jesus bradou e expirou. Entendeu? Então, quando ele cita isso, as pessoas que estão ali perto assistindo, os soldados rasgando a roupa dele, e depois a túnica, eles fazem um jogo lá para ver quem fica,
os pés e mãos furados e tudo. É um salmo de um sofredor, de um inocente sofrendo o malefício da maldade contra si. O próprio centurião, e aí tem até o tremor de terra, aí tem o sol se esconde, né? Fica tudo escuro ali. Esse homem realmente era justo. Esse homem realmente é o Filho de Deus. Até o centurião, que do tempo todinho, que estava direcionando e comandando a execução de Jesus. Então, é uma coisa assim tremenda. Então, verso 18. Aí você aproveita e lê o 18. Esse versículo no grego está desse jeito ali, Deus falando, Deus, por que me desamparaste? Tá, é o mesmo do Salmo. Não, posso citar, né? É dessa forma mesmo. Porque eu penso que ele conhecedor do pai dele, tudo, e algum sentido tem para ele falar assim, Deus, porque ele sabe que pode me desamparar. Sim, mas é justamente por causa do Salmo. Ao bradar aquilo em aramaico, todo mundo que ouviu lembrou na hora. É a frase inicial do Salmo 22. Aí as pessoas, fizeram o jogo para jogar com a minha roupa, caçoaram de mim, né? Prenderam com meus pés, as minhas mãos. Aí, é ele. O salmo é dele, está cantando. Então, é uma declaração de que aquilo que está profetizado, porque esse salmo é tido como profecia, porque disse o profeta, né? Salmo é profecia, não é só hino, é uma profecia. Então vamos ler aí o 18, olha lá, ó. Repartem entre si as minhas vestes, relançam sorte sobre a minha túnica. Reparte entre si, por quê? Porque a roupa de baixo eles rasgaram nas emendas e foram dando pedaço um para cada um, com a prenda. Né? Já aquela capa que era uma peça só, sem emenda, sem nada, eles viram que aqui tinha valor. Opa, isso aqui agora nós vamos disputar entre nós aí no Par ou Ímpar, no 0 e 1, ou sei lá qual o jogo que eles usaram, lançar sorte para ver com quem vai ficar. Essa aqui é valiosa, essa aqui fica com a gente. Essa aqui a gente não rasga, essa aqui a gente não faz mal. Então, é um negócio tremendo que está acontecendo ali. Então, vamos voltar lá para Mateus. Mateus 27. Então a gente leu aqui que esse é Jesus, o rei dos judeus. Aí, mas olha só. Marcos 15. É 15 e 26 de Marcos. Pode ler o 25 e 26, que a gente vai ver que hora que Jesus... Pode ler, Leninha. Amém. Outra pessoa agora. Não, 15 e 26 de Marcos. Marcos 15 e 26. O 27? Foi? Então, peraí. Sim, 25 e 26, correto. Eu que estou errado. Era a terceira hora, quando crucificaram, e acima dele estava a inscrição de sua culpa, o rei dos judeus. Então, o rei dos judeus. A gente leu em Mateus, Jesus, o rei dos judeus. João 19. João 19, 19. Quem achar, pode ler o 19 e o 20 para nós. Pode ler, espera só um pouquinho. 19 e 20. Pode ler até o 22. Do 19 ao 22. João 19, do 19 ao 22. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, você é só Jesus, agora já Yeshua Notzrit,
Melech Yehudin. Então já tem mais informação. Mas aí olha só o que aconteceu. Porque muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Viu? Hebraico, grego e latim. Pode ler. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Então você não bota que ele é nosso rei, porque ele não é nosso rei, não. Nós não reconhecemos ele como. Quer dizer, eles estavam contra, mas a placa era de zombaria, mas ela estava falando a verdade, que Jesus de Nazaré era o rei dos judeus. Entendeu? Mas eles fizeram para zombar e reclamaram com Pilatos. Não bota Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, não. Bota disse, ele disse, eu sou o rei dos judeus. O que Pilatos falou para eles? E respondeu Pilatos: o que escrevi? Aí agora ele tomou a mesma posição de governador. Não vai mudar não. O que eu botei está aí, está acabado. Pronto, pode ir embora. Vai resolver a vida de vocês. Então é um negócio assim interessante. Essas coisas como ocorrem, né? Como elas vão. Esse aqui